paciente que fez bariátrica, mas voltou com o seu estilo de vida normal, o seu estômago vai aumentar novamente? Seria possível fazer uma nova bariátrica? Sim, isso não é verdade, né? Na verdade, o estômago não aumenta. Isso é um mito, né? Muitas pessoas chegam e falam, não, mas o estômago não é um músculo, doutor. Ele não volta a crescer. E não é verdade. Na verdade, ele não volta a ganhar peso porque ele teve um crescimento do estômago. Nós temos técnicas de cirurgia bariátrica diferentes para cada tipo de paciente diferente e também com resultados diferentes. Então, o que ele tem que entender é que ele vai ter um processo de emagrecimento e que a doença dele, mais uma vez, é crônica. Se ele não continuar tratando, ele vai voltar a ganhar peso. E a grande dor hoje em dia que nós temos na cirurgia bariátrica e a grande discussão nos congressos brasileiros, internacionais, é o que fazer com esse paciente. Porque quando ele chegou da primeira vez no meu consultório, eu falei que ele era doente e falei que ele precisava fazer uma cirurgia, certo? Quando ele voltar de novo, eu vou falar para ele que a culpa é dele, sendo que eu falei da primeira vez que ele era doente. Então, assim, eu não vou estar condizente com o que eu falei na primeira vez. Então, na verdade, ele tem a doença foi tratada, não foi curada, e sim, é possível realizar uma nova cirurgia bariátrica. Não porque o estômago voltou a crescer, mas porque o paciente voltou a ingerir calorias, a taxa metabólica basal dele, digamos assim, voltou a ficar baixa de novo, ele não tem mais aquela sensação de saciedade, ou se ele tem, ele aprendeu, digamos assim, a comer coisas com calorias maiores e ele voltou a ganhar peso. O principal fator de reganho de peso hoje em dia que a gente observa é o uso de bebida alcoólica. O paciente que fez a cirurgia bariátrica, ele começa a ingerir bebida alcoólica, e a bebida alcoólica é algo altamente calórico, e essa caloria é uma caloria vazia. Ela não volta, digamos assim, para o organismo da gente de forma nenhuma. Ela vai virar gordura. Então, o paciente começa a comer diversas coisas que não são indicadas, e aí sim, ele volta a ganhar peso. E o que fazer com esse paciente? Primeiro a gente tenta retomar de novo as medidas que a gente precisa, né? Fazer com que ele volte para a gente mesmo. Volte para a equipe multidisciplinar. Ele volte a tentar fazer dieta de novo. Ele volte a tentar fazer o tratamento convencional de novo. Ele passe da nutricionista. Ele não perca mais o acompanhamento. Sim. E aí, posteriormente, se isso não obtiver resultado, pode ser proveniente de algumas coisas. A cirurgia que foi indicada para ele talvez não foi a melhor no primeiro tempo. Talvez ele realmente não esteja conseguindo perder o peso de novo. A gente já perdeu essa fase inicial de buscar o paciente para a equipe multidisciplinar de novo. E aí estão surgindo cirurgias que a gente chama de cirurgias emergentes. Tá? Por que elas têm esse nome? Porque elas ainda não estão autorizadas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, nem pela Agência Nacional de Saúde, né, nem pelo CFM, para serem feitas de forma indiscriminada. Então, elas ainda estão em caráter de pesquisa. Nós ainda não sabemos o resultado a longo prazo dessas cirurgias, tá? Então, o paciente pode, sim, fazer uma nova bariátrica. Mas eu falo, tome muito cuidado com quem indicou de novo para você essa cirurgia. Qual a cirurgia vai ser realizada de novo, né? E assim... Tem um método diferente do primeiro. Um método diferente do primeiro. E talvez não, acho que com certeza ele não terá também a mesma qualidade de vida e a mesma vida normal. Igual todos os pacientes me perguntam, né? Doutor, eu vou fazer cirurgia bariátrica. Eu vou ter uma vida normal? É isso que eles têm preocupação. E a segunda cirurgia, ela pode não, né, dar essa vida normal mesmo para eles. Então, tome muito cuidado. Já existem, não estão aprovadas ainda, mas podem ser necessárias. Com a aprovação dessa segunda cirurgia, não poderia desincentivar o paciente pós-bariátrico de primeira? Tipo, se não der certo, depois eu tento outra coisa? Então, isso daí é uma grande preocupação nossa, né? Como a gente incentivar esse paciente, como a gente continuar acompanhando esse paciente e não cair, né, na ideia de que nós vamos fazer uma segunda cirurgia e nós não vamos ter falha igual nós tivemos na primeira. Nossa principal preocupação como cirurgiões e como pessoas que realizam cirurgia bariátrica é essa. Será que essas cirurgias vão manter o peso dele ou será que ele vai perder o peso de novo e que ele vai voltar a ganhar novamente?
Por isso que elas ainda estão em estudo, né? E realmente, elas podem, se mal indicadas, desestimular o paciente a tentar perder peso de uma forma convencional. Sim, sim. O paciente que já passou pela bariátrica, é mais fácil ele perder peso pela forma convencional do que um que não passou? Não, na verdade não. Na verdade, ele vai ter os mesmos desafios, né? A única coisa, né, que é difícil a gente falar entre mais fácil e mais difícil, né? Sim. Porque vai depender muito de paciente. Eu falo que a cirurgia bariátrica, ela tem que ser individualizada. Cada paciente, ele vai ter uma indicação. Cada paciente tratado de obesidade, nem só da bariátrica, ele vai ser tratado individualmente. Então, pode ser que um paciente que faça cirurgia emergente, ele tenha uma facilidade maior, digamos assim, de perder peso do que o paciente que fez a primeira cirurgia, quando essa cirurgia emergente foi feita de primeira escolha, entendeu? Então, igual ela me perguntou, né? Por que não fazer essa segunda, então, já? Que já é melhor que a primeira, né? Porque já está usando no paciente que não deu certo a primeira. Então, é aquela coisa, né? Por que a gente não usar, não comprar a melhor coisa primeiro? Né? Vou comprar uma coisa mais barata, talvez, pior, depois comprar uma boa. Não é isso. Cada um tem uma indicação. E aí, esse paciente... Tem paciente que vai ter mais facilidade, tem paciente que vai ter mais dificuldade. Na teoria, ele deveria ter mais facilidade. Porque ele vai ter, digamos assim, né, uma sensação de saciedade precoce.